gratidão estar aqui com todos vocês, holococriadores. Muita gratidão mesmo. Estou com o coração transbordando de alegria. Eu sou Miriam Ferreira, sou de Foz do Iguaçu, Paraná. E hoje vou compartilhar um pouquinho da minha história para vocês na entrada da formação Hertz Terapia. Gente, quando eu estava no Co-Criador Milionário do ano passado, o meu coração vibrou ardentemente quando a mestra entregou as placas para todas aquelas maravilhosas no palco. E naquele momento o desejo ardente vibrou no meu coração. E eu falei que no próximo ano eu realmente ia conseguir entrar para a formação Hertz Terapia. Só que antes de eu falar disso, da formação Hertz Terapia, eu quero contar para vocês que em 2019 eu não queria ser uma terapeuta. Eu neguei o meu propósito durante muito tempo. Eu abri uma empresa, eu e meu esposo, e nessa empresa nós ficamos exatamente 4 anos sem férias, exatamente trabalhando dia após dia. E por desejo do ego, eu abri essa empresa com meu esposo e a gente faliu no pilar profissional e financeiro. E passando por tudo isso, o Co-Criador Milionário do ano passado despertou em mim o desejo ardente de ser uma terapeuta. E em menos de 2 meses, eu consegui aumentar meu faturamento em 50%. Saí de 10 mil reais mensais e estou ganhando mais de 15 mil reais por mês, após entrar para a formação Hertz Terapia. E hoje, levando esse legado da mestra para frente, honrando o meu propósito também nessa terra, muito honrada, muito feliz. A minha família e eu, nós vamos viajar agora em janeiro com esses valores de ter ganhado a massa com a formação Hertz Terapia. Só que o que me move realmente é o propósito de servir, ajudar, compartilhar. A profundidade que a mestra ensina dentro dos seus conhecimentos e da formação Hertz Terapia é além do que eu imaginei. Porque, de fato, quando a gente trabalha com vidas, quando a gente trabalha com aquilo que vai levar à transformação, a gente passa por muitas situações desafiadoras, mas a gente não pode desistir. Quando você tem um sonho, um propósito, não importa aonde ou como, o como nunca vai ser com você, o como nunca vai ser com a tua mente racional. Então, se vocês estão aqui, de fato, nessa egrégora, nessa energia, é porque de fato vocês estão para acessar uma nova versão de vocês. E aproveite de todo o minuto, todo o segundo que vocês estão aqui. Vibrem intensamente em cada momento, em cada situação. Tudo que eu já estou ganhando já pagou investimento e eu não tenho palavras para agradecer. Eu co-criei estar aqui, eu co-criei entrar para a formação Hertz Terapia, eu co-criei realmente trazer essa cura para o mundo. E aceitando o meu propósito, aceitando o meu lugar, sendo uma gigante, porque hoje eu me sinto gigante. E é uma honra realmente compartilhar esse palco com vocês. E essa energia que reverbera no meu coração, eu quero que vocês sintam também. Porque de fato é uma energia surreal, de incrível e que nada nem ninguém vai tirar de vocês. Então, aproveite o momento, aproveite se vocês de fato têm uma vontade, um desejo ardente de vibrar em outra frequência, ajudar a curar o mundo e entrar talvez até para a formação, se for o chamado dentro do coração de vocês, porque sentir o chamado, aceitar o propósito e honrar aquilo que a gente fez na Terra é o melhor investimento da nossa vida, porque de fato a gente se torna milionário fazendo aquilo que a gente ama. E hoje eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui, eu amo servir, amo compartilhar tudo isso com vocês. Gratidão imensas. E agora, antes que eu saia desse palco, nós temos que emanar boas energias e elevar a nossa vibração, porque vai vir a nossa mestra. E eu quero que todo mundo levante, se anime para receber a nossa mestra, mentora maravilhosa, que realmente ajuda a impactar milhares de vidas, que mudou a minha vida, que transformou a minha história, que transformou a história provavelmente de cada um que está aqui. Vamos vibrar, eu quero a mão lá em cima para receber a nossa mestra. Uhul! Vamos receber a nossa linda, maravilhosa mestra. Que gratidão. Uhul! Vamos lá, gente! Cadê a energia? Uhul! Faz barulho, co-criadores!
dizendo obrigada, obrigada. Ergue a cabeça em direção ao céu, como quem reverencia, como quem agradece e honra a vida. Isso! Movimenta! Sente! Sorriso! Vamos lá, agora nós temos um bloco muito importante. O outro do slide. Mudou? Não? É aquele. Um bloco muito importante, que é sobre os 10 códigos ocultos de um cocriador milionário. Esses códigos ocultos, quando eu fui estudando o inconsciente, o poder da mente, a cocriação de riqueza, a cada momento eu ia decodificando eles. E eu ia anotando. E eu fui compilando as minhas descobertas sobre o poder da mente. Então, não são todos. Mas aqui eu trouxe 10. Na forma de códigos ocultos. Porque é aquilo que está escondidinho nas profundezas do inconsciente, que determinam como nos comportamos, mas não sabemos, né? Um código, eu falei hoje pela manhã, quando eu disse para vocês que o outro não existe, né? Que aquilo que eu desejo para o outro, aquilo que eu condeno, aquilo que eu reclamo, aquilo que eu julgo em direção a alguma pessoa, na verdade, eu estou cocriando na minha vida. Os antigos chamariam de profecia autorrealizável. Não, isso aqui é mais espiritual, né? Acho que os antigos, ou minha mãe diria, bem feito, pagou pela língua. Quantas vezes pagamos pela língua, né? O que é eu pagar pela língua? O dia que eu tiver o meu filho, eu vou educar desse jeito. Teu filho vai ser mais terrível do que o outro, né? Você cocriou o terrívelzinho na tua vida. Pagar pela língua, é ou não é? Mal sabíamos que estávamos cocriando o nosso destino. Perfeito. 10 códigos secretos do cocriador milionário. Olha isso. É lindo, é ou não é? Por que eu estou falando sobre isso? Porque toda vez que eu vou num evento e que eu vejo aqueles slides clean, lindos, fundo pretinho, uma letra branquinha, eu fico pensando, nossa, que lindo. Eu adoraria ser desse jeito. Mas não falei que eu sou espalhafatosa? Minha audiência ama. Minha audiência ama isso aqui, essa poluição visual maravilhosa. Já viram aqueles slides pretinho ali, bonitinho, em Times New Roman 12? Arial 12. O meu é assim, ó. Sem contar que eu fico consertando os slides, porque eu troco, eu boto um átomo, eu boto não sei, é tudo que eu estou escondendo o que está atrás. Mas é lindo. A Valesca está de parabéns, a equipe, o Ellison estão de parabéns. Os slides do cocriador milionário também, estrategicamente, eles são elaborados durante meses. Porque o efeito visual que está aqui também determina o nível de aprendizado que você vai ter. Por quê? Porque aprendemos de forma auditiva, visual, sinestésica e aquela que eu sou zero, digital. Hoje nós temos a era digital. As crianças aprendem digital. Eu sou 100% visual. Para as pessoas para eu entender algo, eu preciso ver. Quem mais é assim? Enquanto você está me falando, você pode me falar qualquer coisa. Eu estou te ouvindo, mas não entendi nada. Eu ouço, mas não entendi nada. Nada. Só me mostra o que você está falando que eu entendo em 1 minuto. Eu preciso ver. E aí quem é visual, compra pela internet. Compra um sapato pela internet. Só quem é visual. Quem é sinestésico, nunca. O sinestésico tem que provar o sapato. Jamais compraria, né? E o auditivo, ele não vai comprar pelo e-commerce. Ele tem que ligar.
Eu só queria saber sobre o sapato. Para quê? Mas ele é auditivo. Ele tem que ser convencido pela audição. Porque esses são automaticamente as camadas da minha mente, da nossa mente. Mas olha só que interessante. Você já parou para pensar que talvez você ache que você não é amada porque você quer ver o amor e ele está falando o amor? Talvez ele te diga, por exemplo, se o Diego me falar, eu te amo todos os dias, eu não entendi nada. Se ele me abraçar, me beijar, me sufocar de amor todos os dias, eu vou contar para vocês que não estou sendo amada. Porque eu preciso ver o amor. E aí eu vou entender que eu sou amada. Às vezes, dentro do casal, e isso não é todos nós. Agora vamos imaginar, 8 bilhões de pessoas na Terra. Todas as 8 bilhões, agora vamos dividir 8 bilhões em 4 caixinhas. Ok? Quem são os visuais? Aqui. Quem são os auditivos? Aqui. Mas você pode ser auditivo e visual? Lógico, mas isso é predominância. Isso é importante vocês entenderem, porque no universo existem vítimas e co-criadores. Quem vibra no herói, quem vibra na culpa, é o mesmo exemplo. Vamos imaginar que sejam 10 tipos de co-criadores no mundo. Eu vou pegar 8 bilhões de pessoas e divido nas 10 caixinhas. Fez sentido? Gente, a humanidade é um padrão. Quem é que ensina a vítima a ser vítima? Quem é que ensina o herói a ser um herói? Não tem faculdade para isso, né? Quando entendermos sobre a mente humana, a vida se torna o quê? Incrível. É incrível você ler e ver o universo no dia a dia. Vendo as coisas acontecerem e você sabe interpretar e saber o que está acontecendo sem dar significado. Permitindo com que a vida flua através de você. Mas vamos lá. Os 10 códigos secretos então. Só não estou conseguindo trocar. Primeiro código. O primeiro código então, o outro não existe. Já expliquei sobre esse slide aqui, que significa, para o universo, a única coisa que representa você é... Só deixa eu testar? Ainda não, já vamos arrumar. A única coisa que representa você é o teu padrão de energia ou a frequência vibracional. Eu expliquei pela manhã, viram como aquela base era importante? E no final do dia de hoje, a gente ainda vai recapitular tudo que aprendemos. Por quê? Porque é a repetição que faz com que eu mude o meu comportamento. Tudo aquilo que vocês aprenderam aqui, ou em todos os livros e cursos que vocês fizeram, não vai servir para nada se você não tornar isso sabedoria. Sabedoria é o que determina a forma como eu me comporto. Por que muitas pessoas têm um monte de conhecimento, leram um monte, fizeram um curso, mas a vida continua errada? Conhecimento você pode ter, muito mais do que eu. Mas o que determina a mudança de realidade é o que você faz com isso. É o quanto você aplicou aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, peraí, eu tenho que aplicar. Então, se o outro não existe para o universo, porque ele me decodifica como parte dele, então, aquilo que eu julgo, ataco e reclamo, está voltando para mim. É a minha cartinha de sonhos. Imagine que eu estou dizendo, essa pessoa é ignorante, é falsa, é fracassada. Quem está falando? Eu. Que coração que está passando essa informação? Meu, pelo meu corpo, pela minha boca, pelo meu cérebro, pelas minhas células. Então, só pode criar a minha realidade. Graças a Deus. Porque você já pensou... Olha como... O que eu falei? Cara, tudo aquilo que você julga nos outros, criou a tua vida. Graças a Deus. Fez sentido? Tu já pensou você falar mal de mim e isso ter o poder de me prejudicar? Porque você não gosta de mim baseado na cor da roupa que eu estou usando porque eu sou loira? Fez sentido?
Olha como, gente, olha os códigos do universo, como são perfeitos, como Deus é perfeito em toda a sua sabedoria linda, tornando nós, seres humanos, incríveis. Por quê? Porque é o conhecimento e o nosso despertar que traz esse poder. E aí eu anulo julgar. Quem somos nós para julgar? Quando o outro, tudo aquilo que ele está fazendo é baseado no abuso que ele viveu, na dor que ele tem, no bullying que ele passou, na falta de amor, de pai, de mãe, não sabemos, de fome, não sabemos. Quem sou eu para julgar? Faz sentido? E aí o ensinamento é muito óbvio, porque imagina se não tivesse esse ensinamento, o ser humano poderia atacar, matar, julgar, sem nenhuma consequência. Mas por que tem consequência? Porque aqui a gente desbanca parte da lei de Newton. Porque parte da física quântica, parte da física clássica, ela é perfeita. Vivemos, sobre os efeitos dela a todo momento. Mas a parte da física clássica, da matéria, esta parte, a física quântica surgiu através de testes e experimentos muito mais potentes, muito mais atuais, mostrando que tudo é energia. Portanto, se o mundo é energia, o que eu faço para você afeta a mim. Se o mundo é matéria, aqui a gente desbanca Newton, né? O mundo não poderia ser física clássica, gente. Porque isso permite com que eu mate, com que eu roube, com que eu engane. Olho por olho, dente por dente, sem ter nenhuma consequência. Você é você e eu sou eu. Nós sabemos que o universo não é dessa forma. Aquilo que eu faço retorna para mim. E as leis do universo, que vocês também vão aprender, apoiam isso. Desde a lei da vibração, causa e efeito, ritmo, correspondência, karma. Nós vamos falar sobre todas as leis cósmicas do universo, no qual eu costumo brincar. Eu estou sobre as leis do universo, gente, a mestra da cocriação. Vamos ver. Imagina a mestra da cocriação. Ela decide pular de um prédio de 10 andares. Mas ela é extremamente positiva, iluminada, frequência alta. Eu vou morrer? Óbvio. Isso. Por quê? Porque nós temos uma lei da gravidade. 10 andares, qual a chance de sobreviver? O que eu quero dizer é que mesmo eu sendo a mestra, dando um treinamento e falando coisas negativas, eu não consigo desligar as leis do universo e dizer, Deus, espera aí um pouquinho que eu vou dar um treinamento aqui, daqui a pouco eu ligo as leis de volta. Fez sentido a analogia? Significa que toda vez que você volta ao passado, você fala, você reconta, você rumina e acessa o teu passado. Em que momento que eu fui ao passado e eu fui lá na traição, na falência, na dor? Em que momento que eu fui lá? Hoje. Então hoje eu estou criando futuro. Por quê? Porque passado, presente e futuro no universo não existe. Só existe com uma linha linear dentro da minha mente. E quem disse que o passado está aqui? Para quem o passado está lá atrás? Levanta a mão. Ó, viram? Como o passado só está aqui dentro? O que eu quero dizer? Toda vez que eu vou ao passado e eu vou revisitar situações ruins que aconteceram comigo, eu estou cocriando. Cocriando o quê? Futuro. Peraí, mestra, agora você me confundiu. Porque eu te sigo. E eu já ouvi você contar e recontar a tua história. Como que você não faliu ainda, vivente? Quantas vezes vocês me ouviram falar sobre a minha história? O detalhe é o seguinte. Toda vez que eu volto ao passado e eu acesso eventos, memórias que aconteceram comigo, no qual essas memórias carregam dor, mágoa, ressentimento,
ou qualquer frequência de baixa vibração, que vocês terão uma aula inteira sobre níveis de consciência, que é o que eu mais amo ensinar. Toda vez que eu vou lá e acesso uma memória, essa memória sintoniza um sentimento. Nesse momento, através desse sentimento, eu estou criando o futuro. Mais daquela dor. Por que algumas pessoas que se curaram de câncer, ela começa a palestrar e contar a história dela e o câncer volta? Porque ao contar a história dela, ela ativava frequências de pena, de vítima, de dor, e a dor continuou. Aquela emoção que ela sentia, aquela cura, não foi realmente feita. Então, toda vez que eu acesso o meu passado e conto e reconto a minha história, o meu passado não carrega nenhuma emoção de baixa vibração, por mais que eu me emocione. Se eu me emocionar é de felicidade, é de orgulho de onde eu cheguei, de quem eu sou, do que eu conquistei. Então, toda vez que eu vou a qualquer situação que carrega raiva, que carrega ressentimento, mágoa, e qual é o indício disso? Só existe um: quem eu não perdoei. Então, eu posso visitar o meu passado quantas vezes eu quiser, desfilar por lá, porque não existe nenhum ator que não tenha sido perdoado, nem que ele tenha sido enviado para onde? Para o inferno. Metaforicamente falando. Porque alguns eu perdoei, mas eu deixei no inferno. Mas está perdoado. É uma piadinha. Mas é uma piadinha deliciosa de falar. Mas qual é a prova que a Elaine está falando sério? Perdoou mesmo. A minha riqueza. Obrigada. Se não tivessem sido perdoados, não sustenta a riqueza. Você volta. Você não passou na prova. Eu não consigo ficar aqui. Por quê? Porque ela continua emitindo campo de vibração aonde? Aquela pessoa que você não perdoou, você emite frequência. E esta frequência retorna para você. Qual é essa frequência? Mágoa? Ódio? Vingança? Ressentimento? Então, gente, a maior vingança é o perdão. O outro não existe. Arquétipos holográficos. Olha que lindo. Os arquétipos estão relacionados com, qual que é a forma que eu entro no inconsciente, que eu me comunico, vocabulário do inconsciente? Arquétipos. Arquétipos são criados, os símbolos são criados por Deus. A primeira emanação do universo. A comunicação com o inconsciente coletivo. A partir dali, cada povos, cada território foram criando os seus vocabulários. Mas qual é o vocabulário divino do Criador? É o arquétipo. E aqui eles estão relacionados com a existência da humanidade e com o próprio universo. Eles têm o poder de ativar mecanismos internos do organismo, nossos, né? O nosso organismo, como dopamina, para ajudá-los a produzir química e a vibração específica na manifestação da riqueza e da fortuna. Por exemplo, a coruja. A coruja, ela é um arquétipo que, ao você estar na presença de uma coruja, acreditando ou não, ela tem uma onda de vibração, um campo eletromagnético ao redor dela, no qual ela emana uma onda, uma frequência de sabedoria, inteligência, precisão. Eu usei muito a coruja para estudar. Por isso que a gente tem muito no mundo Hertz a coruja. Foram arquétipos que eu utilizei no meu processo de cocriação para ter mais foco, inteligência, sabedoria. E a partir do momento que você está sob a influência desse arquétipo, como nós estamos fazendo agora com vocês, já estamos emanando essa frequência. O nosso cérebro, ele produz neurotransmissor de dopamina, só pelo estímulo de uma coruja, no qual ela emana esta informação. A águia,
liderança, direção, precisão. Então, arquétipos aqui de poder, utilizando esse conhecimento para acessar o nosso inconsciente, tá? Esvaziar para o novo poder entrar, desconstruir, é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos liberar espaço na mente. É preciso limpar, esvaziar todos esses bloqueios e sabotadores. Para quê? Para que a prosperidade possa então ser plantada, adubada, entrar na tua mente. E aí, o nosso inconsciente, a todo momento a nossa mente, ela está pronta para nos proteger. Então, olha que interessante, entendendo isso, você vibra, que é esse slide aqui, ó. Deixa eu voltar. Ó, quando teu inconsciente tenta te proteger de algo. Imagine que a tua frequência, me passa aqui os dois campos. Imagine que a tua frequência seja escassez e falta, tá bom? Você mora na escassez e na falta há anos. O teu corpo sabe exatamente como sobreviver diante de tanta mágoa, tanta falta, tanta dor, tanta dificuldade. O teu corpo, você mora nesse corpo que produz cortisol, hormônio do estresse todos os dias, ao invés dopamina, serotonina, ocitocina. Então, a frequência ao teu redor é de falta, de pobreza, de miséria. Mas você quer riqueza, prosperidade. Porém, você é falta. A função do teu corpo é o seguinte: se você vive na falta há tantos anos e você está vivo, esse lugar é bom de morar. Entenderam? O teu corpo gasta energia para te manter vivo, trabalhando, produzindo, e durante tantos anos você está aqui produzindo essa vibração, esse comportamento, esses neurotransmissores, dopamina ou cortisol, perfeito? Então, você quer prosperidade. O teu corpo, toda vez que você vier aqui nesse evento, é o que vai acontecer, você vai sair daqui falando o seguinte: uau, eu sou rico. E na hora que você falar, eu sou rico, esse corpo aqui vai dizer: não, que besteira é essa, tá maluco? É o teu corpo reagindo a uma nova frequência. Ele vai expulsar de você e vai fazer de tudo para te trazer para o piloto automático de miséria. Por quê? Porque ele só está te protegendo de um corpo estranho. A função dele é nos proteger, porque ele precisa garantir a minha sobrevivência. O nosso corpo passa o dia inteiro apenas garantindo que eu chegue vivo no final do dia. E se eu moro aqui nesse corpo com toda essa química negativa e estou vivo, ele entende que isso aqui é incrível. Dá para continuar aqui. No momento que eu tentar mudar, ele vai me proteger. Então significa o seguinte: você precisa continuar andando até essa química mudar. Porque ele só está te protegendo. Por isso que o cérebro precisa de repetição, 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 porque é criação de rede neural. Quanto mais eu repito, eu estou percorrendo aquela rede. Até quando eu acordo de manhã, eu acordo feliz, alegre, positiva. Tem pessoas que não. O meu cérebro, não importa o que de pior aconteça, ele tem um caminho para percorrer, que é de felicidade. Eu já ensinei ele como ser. Eu não preciso pensar que eu tenho que ser positiva ou grata. Ele já age naturalmente nessa vibração. Repetição, repetição, repetição. Então, a tua frequência é de pobreza, e aqui tem um grande contrato, uma grande oportunidade. Esse campo aqui, imagine que ele criou um campo de força elétrica, a cerca elétrica das casas. Ele não vai deixar o contrato entrar. Por quê? Porque essa blindagem aqui
tem um nome: escassez, falta. Isso aqui não vai entrar, porque a função desse campo é deixar passar só o que tem a mesma frequência. Uau, entenderam? Bingo, bingo, bingo. Só vai entrar o que está na mesma frequência. Vamos imaginar como isso aqui, querem entender como isso aqui é justo? Por mais que pareceu injusto perante os olhos de Deus, Deus, mas eu só quero prosperar. Imagine você próspero, rico, passou por todo o processo de mudança, de vibração, de comportamento, atitude, prosperou, perdoou quem merecia para o inferno. Mas você perdoou. Uau, que delícia, né? Já estou me sentindo aqui iluminado. Perdoou as pessoas, amou as pessoas, fez toda a provinha lá da vida. E aí, você acordou de manhã rico, abundante. Você acordou de manhã e algo ruim aconteceu ao teu redor. Não vai afetar os teus milhões no banco. Tampouco desequilibrar a tua vida. Essa riqueza não deixa a pobreza entrar. Viram como é justo? Então significa que sim, eu vou viver a vida, porque hoje eu estou triste, talvez me separei, talvez meu filho aconteceu alguma coisa, talvez alguém doente, mas nada disso vai afetar. Espera aí, então como é que eu mudo isso? Aqui está você pobre e aqui rico. Eu tenho escassez dentro de mim? Ninguém elimina a escassez. Ninguém no mundo elimina a escassez. Existe escassez dentro de mim? Lógico. O que foi que eu fiz na minha reprogramação mental? Eu ativei a riqueza. Uau! Eu posso voltar a vibrar na pobreza? É lógico. Conhecem alguém que perdeu tudo? Para perder tudo é muito difícil, tem que ser muito burro. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é, porque é o mesmo caminho inverso. Então o que eu quero dizer primeiro é, se você for inteligente, com 2 neurônios você entende o que eu quis dizer. A riqueza, a vida milionária, também existe dentro de você. Tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Cresce o que eu dou foco. Cresce o que eu observo, o que eu olho com amor, com intenção, com desejo ardente. Então você está aqui embaixo. E você começa a se reprogramar. E faz a técnica. E faz a mentoria. E faz as aulas. E faz o livro. E faz. E acontece. E se comporta. E é positivo. E é grato. E você chegou. Independente do que aconteceu, você continuou andando. Mas de repente você está aqui em cima. E aí você acordou triste. E aí você voltou a reclamar. Você voltou a se vitimizar. Você voltou a não acreditar no teu potencial, na tua capacidade que um dia movia montanhas. Você já está há 30 dias, talvez 60 dias, triste. O brilho, a alegria, o amor que existia no teu olhar já não está mais aí. E agora você passa a julgar, a condenar, a reprimir. Agora você passa a se entristecer. E tudo aquilo que você tinha, você perdeu. Quanto tempo leva? O tempo que você precisa para perdoar quem tem que perdoar. Para vibrar no amor, na harmonia, na abundância, em todas as emoções de alta frequência que você vai aprender aqui. Quando eu disse que é muito difícil perder tudo, por quê? Porque a todo momento que você estiver triste, você sabe o que fazer. Você acolhe aquele eu de você e logo você vai fazer técnicas, você vai se alinhar, é ou não é? E você volta. E nós podemos, eu tenho dias tristes, eu choro, eu me angustio, é lógico. E isso é incrível. A
diferença não é sobre chorar, se vitimizar ou estar triste. A diferença é quanto tempo você fica lá. 1 hora? 2? No meu relacionamento com o Diego, a gente briga um monte. Mas, quanto tempo permanecemos nesse lugar? 5 minutos? 15 minutinhos de birra, tá bom? Só para mostrar até onde você vai moldando o outro, mostrar quais são as suas regras. Fez sentido a analogia? Não é sobre não discutir a relação, sobre não brigar. É quanto tempo, qual é a velocidade do tempo que você sai de lá. Uau! Porque a todo momento, sim, eu vou visitar as emoções, mas eu volto para a minha frequência predominante. Quem eu sou na minha essência predominante? Positiva, alegre, grata, feliz. Às vezes eu oscilo, mas eu volto para cá. Então, frequência é sobre... Frequência vibracional é sobre o cálculo predominante. Em 24 horas do dia, o maior tempo você é o quê? Positivo ou negativo? Nos momentos que você está negativo ou magoado porque algo aconteceu, quanto tempo você fica lá? Porque fica lá você precisa. Porque senão você reprime aquela tristeza. E aquela tristeza que você reprimiu, porque você pensou, meu Deus, não posso pensar nisso, não posso falar nisso. Ela está aqui no inconsciente. Tristeza tem campo eletromagnético. E ele está vibrando. Lembra do campo com aqueles... Ele está vibrando. Qualquer coisa que eu me incomodar aqui, eu já tenho um campo ressonante me puxando para a tristeza. Então, eu tenho que curar aquela tristeza que está ali. Eu tenho que limpar. Então, ali, depois nós vamos ter uma aula de frequência. Aqui é só para você entender o que eu falei. Porque nós vamos ter uma aula inteira de frequência amanhã. Para você entender que o medo, a angústia, o julgamento, a culpa, emoções de baixa vibração bloqueiam a sua mente, tá? Aqui no processo de colapso, o que a gente faz na técnica? A técnica, ela é estruturada, a música, todas as músicas são frequenciadas, ativadas, nem preciso entender o que é isso. A luz, o comando que eu vou usar, a imagem que eu vou levar você criar, que você nem sabe o que é aquilo, mas são comunicações com o inconsciente para elevar a tua frequência, fazer você vibrar numa vibração alta. Então, essa fusão se dá ao manter o pensamento positivo de maneira pura durante um período. Isso é tanto para o negativo, de eu ficar ali no negativo, então estou criando aquela realidade negativa, ou do positivo, que é o processo de fusão, de combustão, né? Que chamamos o processo de fusão. Só olha essa tela aqui que está piscando, gente, por favor. E aqui então, a mente. Olha esse código que é importante. A mente que cocria a realidade, ela é emocional. A mente que altera a realidade, colapsa a função de onda, ela não é racional. Mas é na razão que eu crio o que eu quero. Na razão eu crio aquilo que eu desejo ser, me tornar, mudar na minha vida, despertar a minha consciência. Porque co-criador milionário não é sobre fazer milhões. Eu não vou te ensinar a investir, eu não vou te ensinar fontes de renda. Eu quero ensinar você a vibrar na frequência de milhões e para isso entender como nossa mente funciona. Então, a nossa mente co-criadora, ela é 100% emocional. E ela responde por frequência. Então, essa mente, para que eu possa alterar, mudar ou co-criar algo, eu preciso emocentizar. Emocentizar é o estado que eu te coloco na técnica para você entrar no teu corpo. Quando eu falo para você, entra no teu corpo, qual que é a ideia? A ideia é você tomar posse do teu eu do futuro. Sentir nas tuas células. Entrar realmente no teu corpo. Como é que eu faço essa visualização, tá? Como se eu estivesse vestindo um macacão. Um macacão de fantasia. Eu boto as pernas e vou vestindo, coloco os meus braços,
puxo aqui, essa aqui é minha roupa de heroína, de herói, entenderam? Eu imagino um macacão, tem meu holograma. Quando eu digo entra e veste o teu futuro, eu coloco inclusive aqui um capuz para que eu comece a ouvir. Quando eu digo assim, ó, ouça, quando você vestiu a fantasia, e eu digo ouça, você começa a ouvir como se fosse realidade. Olha um comando muito importante que eu dou para você que você não sabe. E esse comando entra no inconsciente direto, sem o filtro racional. Olha a minha estratégia. E se? E se fosse realidade? E se o teu sonho fosse realidade agora? Como seria? Por quê? Porque se eu falar assim, ó, imagine que isso é real. O racional está falando, pobre. Mas eu pergunto, eu quebro o racional e eu digo, e se? E se isso fosse real, que carro você dirigiria? E aí você começa a fantasiar. Perceberam como é forte? Sem o filtro que vai barrar. O consciente está ali te barrando em tudo. Mas o que você acabou de aprender, na verdade, ele está te protegendo. Lembra? Ele está te protegendo, não permitindo entrar na tua vida aquilo que é diferente de quem você é. Por isso, ser para ter. Opa, que bingo! Porque do contrário, quando você enriquecer, você vai dizer, cara, que código que me protege, me blinda. Eu posso ir ali chorar, fofocar, julgar só um pouquinho, ler uma tititi, e eu vou voltar aqui e ser rica. É o máximo isso. É ou não é? Porque a gente fica pensando, meu Deus, eu tenho que ser positivo, calma, não posso falar, não posso falar. Não, gente, é incrível. É incrível. A vida é incrível. Quando você vai entendendo isso tudo. É maravilhoso. Esta semana eu vou contar uma coisa para vocês. Só para vocês verem que eu tenho um filho que me torna todos os dias uma mãe PhD. Esse menino, segunda-feira passada, ele foi... não é expulso da escola. Suspenso. A mestra teve um filho suspenso. Não conta para ninguém. Que vergonha. Mas se ele é meu filho, Deus, muito obrigada. Vamos ver o que eu tenho que aprender com isso, né? O que eu tenho que aprender mais e mais e mais. Mais. 14 anos aprendendo. Aí ele foi suspenso. Não foi nada de grave. Ele só chamou o coordenador de velho. Mas naquele dia ele se deu mal. Porque ele fez uma brincadeirinha boba mesmo, né? Só que eu não posso falar isso para ele, né? Porque lá em casa foi um chilique. Mas foi algo bem bobo. Mas o que eu quero dizer é que eu passei 2 dias chorando. 2 dias chorando. Inclusive a Meire, que é a nossa... teve que me atender, que é a nossa mentora dos mentorados, teve que me atender. Por que eu estava chorando se ele foi suspenso? De culpa. 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 Não tinha nada a ver com ele o rolê, como ele mesmo disse. Ele só era um ator ali, suspenso da escola. Novamente, para que eu pudesse fazer as curas que eu preciso, né? Onde que eu estava? Em São Paulo. E o final de semana? Voltando da Islândia. E a culpa que você... Por que eu não estava lá? Vai fazer diferença você estar lá? A questão não é sobre o cenário. A questão é o que eu tenho que curar. Ainda, e de novo, e de novo, e de novo. E é isso. E as pessoas que estão conosco, seja o cônjuge, seja o filho, seja quem for, eles estão ali porque já nasceu nessa família. Como é que eu expliquei para ele? Filho, antes de você nascer, uma metáfora. Absorve quem consegue, quem não consegue, esquece. Filho, antes de você nascer, você está pronto para vir ao mundo. Metáfora. Não ouve com a tua crença, ouve uma metáfora. E vê se você consegue dar significado. Filho querido, antes de você vir ao mundo, estava lá. Tudo que você tinha que curar, tudo que você tinha que aprender, tudo aquilo que você veio despertar. Porque a vida é uma evolução. Para que nascemos? Para evoluir. Para que estamos aqui? Para crescer, para despertar. Porque eu não sou Elaine, eu estou Elaine. Aqui dentro tem o que você quiser chamar, espírito, alma, consciência, não importa. Que é esta alma, esse espírito, essa consciência que está evoluindo. E simplesmente você precisa
evolui. E dentro da frequência que você está, existe a frequência da família que você vai nascer. Metáfora. Absorva quem tiver capacidade. E a mãe é a mãe que você precisa. Os irmãos que você precisa. E nós precisamos de você. Porque a cegonha não erra de casa. Então o que viemos curar? Tem um detalhe. Eu tenho o livre-arbítrio de decidir que eu não quero olhar para isso. Tá tudo certo, Deus te deu esse poder. Mas a vida vai ser muito difícil. Porque a vida não é o parquinho de diversões. Nós vamos receber tudo para se divertir. Mas estamos aqui para evoluirmos, crescer, avançar. A todo momento crescer, crescer, crescer. Viram como os pesos da jornada são muito mais fáceis, muito mais divertidos, é incrível. A vida se torna realmente incrível do peso e do significado que damos a todo momento. E o nosso DNA, então, é reprogramado. Gente, por mais que exista, esse slide aqui ferra com a minha vida. Ferra, vocês têm noção, né? Pelo amor de Deus, não fotografam. Me protejam dos haters, dos ignorantes de plantão. Porque isso aqui acaba com a minha carreira. Mas eu sou responsável pelo conhecimento que eu tenho. E entregar o conhecimento é o meu propósito. O que será feito com isso é o teu. O que significa? Quando falamos de DNA, estamos falando de mudança celular. Eu posso mudar o meu DNA? Lógico. Mas o que isso significa? Eu mudo as minhas emoções, eu mudo a programação dos meus traumas, das minhas crenças, do negativo. Isso é o DNA. Só que as pessoas lá fora, quando falam besteira quanto a isso, elas estão falando, então eu posso mudar a cor do meu olho? Embora pode, mas abafado. Posso mudar, posso crescer, posso não sei o quê? Mas não é sobre isso. Aqui significa que o nosso DNA, ele é influenciado pelas palavras que eu falo, pelas imagens que eu vejo, por fractais, que são a geometria sagrada, as frequências de onda de rádio, assim como a voz humana. E isso é cientificamente comprovado. Tanto que os cantos gregorianos, os mantras, eles reprogramam as nossas células. As frequências binaurais, as frequências hoje estão aí para provar isso. Então, a energia emitida pelo som das palavras, pelas emoções, pelos pensamentos, ao núcleo do DNA, é a relação com as nossas células, o que chamamos de o campo morfogenético e epigenética. Então, é isso que nós fazemos aqui, que é a influência exercida pela mente, pelas emoções, pelas crenças. Se você se sente magoado, ferido, ou melhor, uma criança ferida, a tua vida vai estar completamente bloqueada. Atitudes para finalizar, para você fazer: ressignificar as crenças, que é o que eu falei aqui o tempo todo. A frustração do passado que eu falei, toda vez que eu vou ao passado, e isso carrega ainda emoções que não foram curadas, eu estou criando futuro, e é por isso que eu estou repetindo o futuro agora, repetindo coisas. Por que eu repito os mesmos relacionamentos, mesmos empregos, as mesmas coisas? Porque eu programei pela minha palavra, pelo meu julgamento, por acesso a memórias que eu fui, tá? E isso aqui é o que nós vamos ver, é o que a gente faz nas técnicas. Olha que incrível. O que eu faço e que nós vamos fazer agora na técnica? Inclusive, deixa esse slide ali, tá? Isso aqui são as camadas da mente que a gente vai adentrando a cada bloco de conteúdo. Estamos no segundo capítulo, na segunda técnica. E, inclusive, agora, nós vamos ter uma palestra linda sobre o servir, sobre a doação, sobre cocriação, sobre exatamente aquilo que achamos ser impossível, que não dá para mudar, que não dá para modificar. Uma história incrível, que é um exemplo de cocriação extraordinário.
para que você possa olhar para você e você sentir vergonha das reclamações e das historinhas que você conta para você. Mas antes disso, na técnica de agora, a gente vai ativar a compreensão da fala. Viram que a gente está fazendo isso? A visão, a memória visual, o movimento, a integração com a linguagem, memória auditiva. Viram que eu vou fazendo isso com você? O que você lembra? Quem são as pessoas que estão com você? Ouça. São camadas da mente que nós estamos desbloqueando, que nós estamos adentrando na mente, no coração e no corpo. O trabalho que o Julinho faz do movimento, da frequência, tudo com o intuito de elevar a frequência de vocês. Então, finalizando o nosso último código dos segredos ocultos, que são vários, né? Eu vou continuar com eles. É o servir, o ajudar o outro. Quando eu ajudo o outro, quando eu estou servindo o outro, aquilo do que eu estou fazendo está retornando para mim. Só que aqui tem uma chave. E a chave é, se eu estou ajudando e servindo na frequência da alegria, da harmonia, do amor, da gratidão, eu estou confirmando para o meu corpo, pela sensação que eu estou sentindo do servir, do ajudar, como por exemplo o que os Hollow Angels estão fazendo aqui. E tenho certeza que eles sentem, né, essa frequência de, meu Deus, que incrível, poder ajudar, poder olhar, poder estar aqui. Eles são determinantes para o resultado desse evento, né? É uma confirmação de que você já é o teu sonho realizado. Porque a chave é, por hoje ser o meu sonho realizado, ter prosperidade, ter sucesso, eu estou a todo momento servindo, ajudando as pessoas e eu já sou. Estou centrada no meu eu sou. Então o que você faz? E se eu fosse próspero? O que eu faria? Eu trago aquele evento, aquela sensação para o agora. Então eu vou agir como se eu já fosse. E vocês vão entendendo cada vez mais essas chaves da mente. Vamos para a técnica?